Fala comigo, craque. Rapaziada, tranquilidade, vamos que vamos. Falar de seleção brasileira. Teve porradaria na arquibancada, teve discussão dentro de campo, jogo quente. E o Brasil vai batendo recorde atrás de recorde, né? Mas só que tudo recorde negativo. E ontem foram logo dois. O Brasil perdeu pela primeira vez 3 jogos em sequência e pela primeira vez é derrotado dentro de casa, nas eliminatórias da Copa. Então, é como eu já venho falando desde jogos anteriores, lá atrás, que eu falava assim, pô, o Brasil pela primeira vez perde para um time africano, pela primeira vez perde assim, perde assado. E ontem, pela primeira vez, perdeu dentro de casa e 3 derrotas consecutivas. Tem muita coisa para falar sobre esse jogo, tem que falar sobre o Diniz, a gente tem que falar sobre os jogadores da seleção, temos que falar sobre o que vem sido falado dos jogadores, né, pela imprensa brasileira. Me diz aí o que você acha, se você acha que a seleção brasileira, esses jogadores aí são superestimados, se são subestimados, se são jogadores mais ou menos. Diz aí pra mim o que você acha, tá bom? O que eu acho desses jogadores, o que acontece com a seleção brasileira, por que a seleção não consegue engrenar, será que a seleção acabou, como eu vi alguns influencers falando, né, no Instagram, será que o Brasil não produz mais craques, não produz mais jogadores de alto nível? Então isso tudo eu quero discutir aqui no vídeo, vou tentar resumir bastante para não ficar um vídeo longo, mas para ser um vídeo interessante, né, da gente entender o que pode ter acontecido, o que acontece com a seleção. Vamos falar sobre logo o jogo de ontem, o que eu achei. Eu acho que a gente pode falar tudo o que quiser sobre a seleção, né, sobre esses jogadores, mas ontem, cara, eles demonstraram uma atitude totalmente diferente do que eles demonstraram nos últimos jogos, contra a Colômbia, contra o Peru, contra a Venezuela. Talvez ontem, depois do jogo da Bolívia, claro que foi um jogo onde o Brasil passeou, foi muito fácil, foi o jogo que o Brasil mais mereceu ganhar. Porque o Brasil foi melhor que a Argentina o jogo todo, o Brasil dominou a partida, ao meu ver, o Brasil não deixou a Argentina criar, tá certo que com muitas faltas, e algumas vezes é necessário, né? Outras vezes, como foi o caso de ontem, eu acho que o Brasil exagerou nas faltas, e algumas faltas juvenis, porque poderia ter deixado um pouco para lá, só tirava o espaço, mas os jogadores foram um pouco mais afoitos e acabavam sempre fazendo falta. Eu acho que a arbitragem foi muito fraca, mas ele foi muito fraco para os dois lados. Eu acho que pro lado brasileiro ele distribuiu muitos cartões, né? Logo de início no primeiro tempo, ele não deu nenhum cartão amarelo para o time da Argentina. E as faltas da Argentina, todas as faltas da Argentina foram duras. O Rodrigo sofreu um pisão no pé depois de uma entrada forte, o juiz não marcou nada, assim, marcou falta e não deu um cartão. Mas enfim, ontem o Brasil, cara, jogou bem, jogou forte, jogou duro, teve uma atitude muito boa. A Argentina não conseguiu fazer muita coisa, o Messi não jogou nada, o Messi só deu passe para trás. E claro que já não é mais o Messi de antigamente, mas ele poderia fazer a diferença mesmo assim. Só que ontem, cara, o Brasil foi um time muito aguerrido. Todo mundo esperava que o Brasil fosse se intimidar. Só que eu vou te falar, cara, esse time da Argentina aí é fraquíssimo também, cara. É fraquíssimo. Ó, o goleiro é bom, né? Mas ele cresceu aí por causa da Copa, porque até então ninguém sabia quem ele era. Aí bota o lateral direito, tal de Molina, depois na zaga, o Cristiano Romero e o Otamendi, 2 zagueiros fracos. O Acunha na lateral esquerda, fraco. Depou, bom jogador, mas nada demais. Enzo Fernandes, superestimadíssimo, foi vendido por milhões lá, o Chelsea não faz nada. O McAllister, um jogador normal. O Lo Celso, um jogador bom, mas também nunca foi nada demais. O Messi, que é o Messi, né, mas ele tá em fim de carreira. E o Julian Álvares, que é campeão de tudo no banco. Então, assim, é um time bobo, cara, um time bobo, não tem nada demais. Foi campeão da Copa, mas, cara, vou te ser bem sincero, ganhou no Messi. E o Messi, falar nisso, já queria ganhar o jogo desde antes de apitar, né? Tava tendo a confusão lá, tirou o time de campo, ok, fez o certo, também não vou julgar isso, pô, tava tendo uma confusão, os familiares deles estavam todos ali, nada demais, mas quando ele voltou, já voltou discutindo com o Rodrigo. O Rodrigo mandou logo ele tomar naquele lugar, que tem que ser assim mesmo, já chegou, pô, falando na cara do Rodrigo qualquer coisa lá, não sei o que aconteceu, mas boa noite ele não falou pro Rodrigo, isso eu tenho certeza. E a gente sabe que o Messi é marrento pra caramba, ele nesses jogos assim, ele gosta de meter bronca, ele gosta de jogar com o nome, e agora que tá mais velho então, vai querer fazer isso mais vezes, isso é normal.
Você via que o Messi antigamente ele não se metia em confusão, ele sempre saía, mas hoje em dia ele tá sempre ali, né, querendo uma confusãozinha. E aí vamos lá, eu tava olhando a escalação, e como eu já falei várias vezes, o Brasil joga no 4-2-4, cara, e aí hoje em dia o pessoal fica criticando isso, mas quando era o Tite, todo mundo reclamava porque jogava com 3 volantes. Aí agora joga com 4 atacantes, supostamente, né? Porque como eu já falei, o Rodrigo ele joga como camisa 10, então ele circula. E o Gabriel Martinelli ontem, pô, jogou demais, demais. E esse foi um dos grandes erros do Diniz em ter tirado o Martinelli, tá? Só pra já deixar aqui cravado o que eu acho. Enfim, cara, o Brasil já jogou assim várias vezes. Inclusive, eu tava vendo aqui um vídeo antigo, Brasil 4, Argentina 2, em 99. O Vanderlei Luxemburgo era o técnico. Ele jogava com 2 volantes mais pegadores, que eram o Vampeta e o Emerson. Jogava com o Zé Roberto, que era um camisa 10. E no ataque, ele jogava com Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Se a gente for colocar isso para hoje em dia, dá muito bem para encaixar ali Bruno Guimarães e André. O Rodrigo fazendo aquela, né, aquele 10 ali. Martinelli, Gabriel Jesus e Rafinha. Obviamente que o nível de jogador é outro. E aí o Brasil, cara, ele conseguia, sabe, sair jogando, colocava o time da Argentina na roda, o Martinelli pelo lado esquerdo ali estava infernizando, às vezes com 3 marcadores, 2 marcadores em cima dele, ele conseguia saída, conseguia uma boa jogada. O que faltou para o Brasil ontem foi finalização de fora da área, que eu já venho pedindo há tempos. São jogadores que têm boa finalização a média e longa distância e não estão finalizando. O Rodrigo não está finalizando. O Bruno Guimarães tem um bom chute, ele não finaliza. Mas o Brasil tá muito de querer fazer gol de dentro da área, mano. Muito. A única jogada que a Argentina teve ontem foi o gol de escanteio, que é o que o Brasil vem sofrendo, inclusive com bolas aéreas e bolas paradas, né? Contra a Colômbia foram 2 gols de bola aérea. Tem que ser trabalhado. Não acho que a culpa toda do Diniz. Eu acho que o trabalho não é um trabalho de se jogar no lixo. É um trabalho ok. São jogadores, como eu falei no início do vídeo. Esses jogadores, será que eles são bons jogadores? Eu acho que nenhum deles, tá? Nenhum desses jogadores que a seleção tá, seria titular em qualquer outra geração de seleção, exceto talvez a de 2010. Tirando o Neymar, que hoje não tá jogando porque tá lesionado, não vejo nenhum outro jogador que fosse titular. E muito provavelmente muitos titulares não estariam nem no banco de reserva de outras gerações. É uma geração boa, tá? Mesmo com isso que eu falei, é uma geração boa. São jogadores que são fundamentais nos seus clubes. O Vinícius Júnior, o Gabriel Martinelli, o Bruno Guimarães é um excelente jogador no Newcastle, mas na seleção brasileira não vem fazendo um bom papel, apesar de ontem ter jogado muito. Ontem o Bruno Guimarães jogou muito. Isso é uma coisa que eu tenho que falar também. Os jogadores que estão aqui hoje na seleção, eles estão acostumados com um jogo truncado, com um jogo pegado. Porque a maioria deles estão na Premier League. A maioria, pelo menos, do time titular joga na Premier League. E Premier League é jogo mais pegado. Então a Argentina não consegue mais se impor com esse negócio de físico, de dar porrada, porque eles estão calejados com isso. Lá na Premier League é jogo pegado, é porrada e é porrada na boa, entendeu? É jogo duro. Então o Bruno Guimarães, meu irmão, vinha rasgando todas, o Martinelli também dividia todas duro. Eles não são de tirar o pé. O Gabriel Magalhães também é um zagueiro que está acostumado com essa porradaria. O próprio Gabriel Jesus, que ontem até jogou bem, fez um jogo ok. Eu achei, cara, realmente que a seleção estava bem, até tomar o gol. Depois teve a expulsão, que eu achei injusta do Joeliton, mas também, se o Joeliton não fosse expulso, eu acho que o Brasil não ia conseguir fazer um gol. Tá com muita dificuldade de criar lances para gol. Eu acho que é uma geração superestimada por uns e subestimada por outras. Ela não é nem tão ruim nem tão boa. É uma geração boa, né, onde a gente pode aproveitar melhor. Acho que o técnico pode aproveitar melhor a geração. Tirando os laterais, que até que fizeram um bom jogo ontem, o Carlos Augusto e o Emerson Royal, não fizeram um mau jogo, foram bem. O Carlos Augusto é muito bem na defesa, apesar isso é uma coisa também que tem que se falar. O Fernando Diniz, ele exige muito da criação do time com a bola no pé. Eles se cansam muito tendo que todo mundo para um lado e depois vai todo mundo para o outro. Imagina, o Rodrigo tá lá na esquerda, depois o cara, eles viram a bola lá para a direita no Rafinha. Aí todo mundo desce para a direita. O Rodrigo tem que atravessar ali 30, 40 metros de campo para aproximar, para jogar de novo. Aí vira de novo mais 30, 40 metros. Aí perde bola, tem que voltar para trás para marcar, ou então pressiona. Isso desgasta muito o time, cara. Tem que ter um meio termo aí. O Diniz tem que ver melhor isso.
Eu não acho que é um trabalho ruim. Muito se diz aí que vai vir o Ancelotti. Cara, eu não acho que o Ancelotti vai para a seleção brasileira. Eu não acho que ele vai pegar essa bucha, tá? Não se fala nada sobre isso aqui na Europa. Não sai nenhum jornal aqui em Portugal. Não sai nada na Espanha sobre isso. Então é um boato que corre no Brasil, que é dado praticamente como certo. Principalmente a Globo fala, os comentários da Globo falam. E, cara, só sai esse tipo de notícia no Brasil. Não sei quem é o grande astro por trás disso tudo que tem informação que ninguém tem, que o Ancelotti já fechou. E eu acho que não vai. E também, se não for, cara, ó, urubu, eu prefiro que não vá mesmo. Eu não sou a favor de técnico estrangeiro na seleção. Não sou. Temos técnicos bons. E agora vamos ali para as substituições. Voltamos para o segundo tempo. Acho que o Marquinhos cagou nas calças, né? Acho que ele sentiu o jogo. Saiu, falando que tava com uma dor no posterior, mas eu não acredito. Acho que ele sentiu o jogo. Já tava ali nervoso desde o começo. Entrou o Nino, entrou muito bem. Eu acho que esse negócio de o Diniz sempre que precisa, ele bota o André como zagueiro, né? Tira sempre um zagueiro, bota o André como zagueiro, aí coloca um volante para melhorar a saída de bola. Não vejo isso com muitos bons olhos em todas as vezes. De vez em quando, ok, mas, porra, a única alternativa que ele vai ter, não acho legal. Aí entrou o Joelton no lugar do Gabriel Magalhães, né, para fazer aquela saída ali, que eu falei. O Bruno Guimarães saiu para entrar do Douglas Luiz. Cara, o Bruno Guimarães estava fazendo um bom jogo, não acho que ele devia ter saído. Eu acho que quem devia ter saído no jogo de ontem era o Gabriel Jesus, mas ele tirou o Martinelli para a entrada do Veiga. Cara, o Martinelli era o jogador que estava dando saída. Na moral, ele deixava o Martinelli, tirava o Jesus, botava o Veiga como ele fez. E eu acho que ele tem feito, e acho que essa substituição do Veiga foi mais na pressão de muita gente falando aí que ele chama os caras e não coloca. Aí colocou o Veiga ali nesse jogo, talvez tenha sido o último dele, só para falar que ele colocou. O Endrick podia fazer muito bem o papel de 9, né? Saiu o Gabriel Jesus, ficava o Gabriel Martinelli de um lado, o Rodrigo continuava fazendo o 10, e o Rafinha podia ficar ali do outro lado, ou se ele colocasse um outro volante, um outro jogador mais de meio, podia abrir o Rodrigo para a direita, como ele fez, colocou o Douglas Luiz, aí podia abrir o Rodrigo na direita, o Endrick mais centralizado, e mantinha o Gabriel Martinelli, que até então é o jogador mais agudo e mais perigoso do Brasil. Então eu acho que o Diniz, ele tá falhando muito nessa questão de gestão de elenco, ele tá fazendo alterações equivocadas, quem sou eu para falar, né? Mas é meio que notório você ver as substituições do Diniz não surtem efeito na seleção. Geralmente ele substitui e o nível do jogo cai. O nível ontem, depois que ele substituiu os caras, o Brasil deixou de criar. Tá certo que o Joelton foi expulso, mas até mesmo antes disso, o Brasil deu uma diminuída. É isso, rapaziada. Eu acho que, sinceramente, ontem foi o melhor jogo da seleção. São coisas que só acontecem no futebol. O Brasil ontem foi melhor e perdeu. Isso é absolutamente normal no futebol, normalíssimo. O problema é que o Brasil está numa fase tão ruim, mas tão ruim que mesmo quando joga muito bem, que foi o caso de ontem, acaba perdendo num lance, numa bobeira, ou numa falta, numa bola parada, que foi o caso, perde o jogo, né? E aí eu duvido. Menos de 5 milhões de pessoas, brasileiros espalhados no mundo, quando a Argentina fez 1-0, deve ter soltado aquela frase. Acabou o jogo. Porque já sabia, cara. Ia começar a cair, ia começar qualquer toquinho, ia se jogar, porque o juiz estava marcando tudo. Ia começar a fazer cera, o goleiro ia cair, toda hora começou a cair. Os caras iam ficar na falta, ia tirar a bola do lugar. Ia começar, cara, isso aí, uns 10 minutos de jogo, para menos, a Argentina não tirou, só nessa serinha aí. O técnico precisa evoluir, precisa melhorar esse entendimento para substituir jogadores, principalmente porque em todos os jogos as substituições do Diniz não foram boas, todos, desde o primeiro jogo. Tirando isso, todos os jogos foram substituições equivocadas. Mas de resto, cara, eu torci muito pro Endrick fazer um gol, cara. Se ele faz um gol, ele ia beijar o escudo, ia fazer um cinquinho aqui pra torcida, os caras iam ficar morto de ódio com o Endrick. Infelizmente, o Brasil perdeu pra Argentina ontem, e agora só 2024, jogo da seleção. Vamos ver o que tem. Acho que é um ciclo novo se construindo. Acho que o Brasil nunca teve tanta dificuldade como está tendo agora. Mas acho que vem uma geração boa, temos bons jogadores ainda para colocar. O André chegando
pô, eu acho que ele tá tomando conta muito bem ali dessa posição de primeiro volante. O Martinelli mostrou que ele pode sim ser até titular da seleção brasileira, tá? O Vinícius Júnior que se cuide. Eu acho o Vinícius Júnior mais jogador do que ele, mas na seleção o Martinelli tem feito mais, tá? Desde a Copa, quando o Martinelli entrou lá contra Camarões, o Martinelli jogou muito. Ele entrega muito na seleção, eu gosto desse moleque. E o Gabriel Jesus, cara, tem que estar na hora de fazer um gol. Mas é isso, cara. Valeu, tamo junto. Brigadão. Deixa seu like, comenta, compartilha se você gostou. Valeu, tamo junto, até a próxima.